Olá, seja bem-vindo. Você confere agora o que é destaque no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. O aumento da gasolina fez a inflação avançar em agosto e a alta para o mês foi a maior em 21 anos. A inflação oficial de preços no Brasil saltou 0,87% no mês de agosto. A alta é a maior para o mês desde o ano 2000. Já em comparação com julho, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo representa uma desaceleração nos preços. Com mais uma variação positiva, o IPCA agora acumula um aumento de 9,68% nos 12 meses encerrados em agosto. Nos 8 primeiros meses do ano, a variação do índice é de 5,67%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo para o IPCA deste ano. Puxados pelos combustíveis, os transportes tiveram alta de 1,46% em agosto, exercendo a maior influência sobre o IPCA entre os grupos. No ano, a gasolina acumula alta de mais de 30%, o etanol de 40% e o diesel de 28%. Já as contas de luz subiram em ritmo menor no mês passado. O segundo maior impacto do mês no bolso dos consumidores partiu do avanço de 1,39% no preço dos alimentos e bebidas. Entre os itens que subiram, podemos destacar a batata inglesa, o café e o frango em pedaços. E nos destaques internacionais em Cabul, manifestações pela liberdade foram canceladas. De acordo com o novo governo talibã, qualquer ato precisa de autorização do Ministério da Justiça para acontecer. Vários protestos pró-liberdade foram cancelados em Cabul após serem proibidos pelo novo regime do Talibã. Durante a semana, talibãs armados dispersaram manifestações em várias cidades do país. Com o objetivo de encerrar os protestos, o novo governo ordenou que qualquer manifestação para acontecer precisaria ser autorizada pelo Ministério da Justiça. E até o momento, nenhuma era. O anúncio do gabinete foi um passo fundamental na consolidação do poder do Talibã, após a vitória militar que derrubou o governo apoiado pelos Estados Unidos em 15 de agosto. Apesar das promessas anteriores de uma administração inclusiva para os afegãos, todos os cargos importantes foram entregues aos principais líderes do movimento e, em particular, à facção mais violenta do Talibã, conhecida por seus ataques devastadores. E por falar em manifestações, 2 jornalistas afegãos que realizavam a cobertura de protestos contra o novo regime fundamentalista foram capturados e brutalmente espancados pelos talibãs. Taki e Nematullah realizavam a cobertura jornalística de uma manifestação em Cabul, a capital afegã, para o jornal Etilahos, mas a presença da dupla não agradou aos talibãs. Os 2 foram detidos por 4 horas e espancados brutalmente. De volta ao escritório, os 2 jovens afegãos ainda sentem fortes dores. Os hematomas são tão grandes que cobrem toda a região lombar de um deles e o ombro e coxas de outro. São também resultado do regime de combatentes talibãs que patrulham a cidade desde que o movimento islâmico assumiu o controle da capital. Um membro do grupo extremista chegou a dizer a Taki que ele teve sorte de não ser decapitado. O governo do movimento fundamentalista islâmico não deu esclarecimento sobre o episódio. Várias dezenas de jornalistas foram espancados, detidos ou impedidos de cobrir os protestos. De acordo com testemunhas, a maioria deles são jornalistas afegãos e não repórteres estrangeiros. Quando Taki foi perguntado se o Talibã poderia se tornar um regime inclusivo, como prometeram as lideranças, respondeu: "Se quer a resposta, basta olhar para o meu corpo." Pelo menos 14 pessoas morreram em um incêndio em um hospital da Macedônia do Norte. A ala afetada pelo fogo foi a de Covid-19. A informação foi divulgada pelas autoridades do país dos Balcãs. O incêndio começou após uma explosão em uma nova ala para pacientes de Covid-19 no hospital de Tetovo, região noroeste do país. As chamas destruíram parte das estruturas modulares construídas recentemente. O governo não divulgou o número de pessoas que estavam em tratamento, mas a unidade tem capacidade para 35 pacientes. O país, de 2 milhões de habitantes e com serviços de saúde precários, registrou recentemente um aumento do número de infectados pelo novo coronavírus devido à variante Delta,
com a média de 30 mortes por dia. Os hospitais estão à beira do colapso em algumas cidades, principalmente nas que registram baixas taxas de vacinação. A tragédia ocorre no momento em que a ex-república iugoslava celebrava o aniversário de 30 anos de independência com um desfile militar e um concerto da Filarmônica Nacional. Nós vamos conhecer agora a história de um paramédico que foi salvo por pouco quando a Torre Sul do World Trade Center desabou nos atentados de 11 de setembro de 2001. Al Kim viu a morte de perto em 11 de setembro de 2001. O paramédico chegou de carro às 9h05 da manhã às Torres Gêmeas, no sul de Manhattan, após a colisão de 2 Boeing sequestrados. Ele foi designado para retirar os feridos do saguão do Hotel Marriott, localizado entre as duas torres. Mas, às 9h59, a Torre Sul desabou e, instintivamente, Al Kim se jogou sobre um caminhão estacionado. Ouvimos o que até hoje, 20 anos depois, descrevo como se fosse uma estação de metrô e o trem passasse pela estação provocando um ruído mais alto. Repito, ninguém, pelo menos eu, nunca teria imaginado que aquele som era de um prédio caindo. A onda de calor queimou o interior de seu nariz, o trato respiratório superior e parte de sua sobrancelha esquerda. Seus olhos estavam feridos e todo o seu corpo coberto por uma espessa camada de cinzas. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sobre um veículo estacionado embaixo de uma passarela. Logo, Al Kim ouviu as vozes de 2 colegas no escuro que tinham resgatado um bombeiro ferido. O paramédico conta que a memória dele, a partir daquele momento, ficou comprometida e vaga. Entre ir e voltar para o Marco Zero e os funerais, ele não teve tempo para avaliar a dimensão da tragédia. Nos 2 anos seguintes, Al Kim viveu em um estado constante de ansiedade e com medo de um novo ataque. Tenho vergonha de dizer isso, mas eu dirigi por cerca de 2 anos com água, comida e máscaras de gás suficientes em minha caminhonete para durar pelo menos 1 ou 2 semanas. Eu me mantinha em alerta. A tragédia ajudou Kim a perceber como a vida é preciosa e frágil. Algumas coisas que são pesadas ou difíceis na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, são relevantes. Mas quando se pensa em coisas maiores, lembro desses momentos e coloco tudo em perspectiva. Nesse sentido, a tragédia mantém o peso para mim, só que funciona de forma positiva. Al Kim diz que a pandemia reafirmou o sentimento de que tudo é fugaz. Ao visitar a esplanada do Museu e Memorial do 11 de setembro pela primeira vez, o paramédico se sente grato por estar vivo. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Muito obrigada pela companhia e até mais.